hospital. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 4, do versículo 1 a seguir, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu. Irmãos, até aqui. Vou já voltar à leitura. Para você compreender um pouquinho da palavra, eu quero que você vá no batismo de Jesus, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Amém? E depois nós vamos continuar no capítulo 4. Amém? Acharam? Mateus capítulo 3, versículo 13 a seguir, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para onde? O Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Amém? E eis uma voz do céu que dizia, vamos ler junto? Este é o meu filho amado. Vamos ler junto, irmãos? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Essa foi a voz que ecoou do céu. Então aqui, o tentador, ele fala o quê? Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão pelas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo num monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, crianças, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram, que irmãos? Os anjos, e o serviram. Aleluia. Que bênção, Essa palavra aqui, irmãos, ela tem a gente já leu ela várias vezes. Amém? E quando nós lemos ela, a gente entende que Jesus ele passou por um processo de tribulação, de tentação, E muitas das vezes o diabo ele age nas nossas vidas tentando nos ludibriar, maquiando o que de fato Deus fala com cada um de nós. Deus, quando ele quer realizar algo na vida do homem, ele deixa as palavras esclarecidas para nós. Só que o diabo, ele faz o quê? Ele retira determinadas palavras e coloca outras, Quando o diabo foi tentar Eva, que você vai ler lá, o Senhor falou, que o dia
o dia que você, Adão, comer desse fruto, certamente você vai morrer, E a serpente fala: como é que foi mesmo que o Senhor falou? Foi isso mesmo que o Senhor falou? Então, todas as tentações sobre os filhos de Deus, o diabo, ele vem sempre anulando, neutralizando, escondendo a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre o seu chamamento. E você precisa estar atento nisso, porque quando você fica atento, as coisas começam a ganhar sentido, a sua vida espiritual começa a ganhar sentido. Olhe para cá, preste atenção. A promessa, ela vem da onde? Do alto, não é assim? Do alto. Os alimentos espirituais para você vêm da onde? Do alto. A resposta vem da onde? Do alto. O favor vem do alto. A capacitação vem do alto. As coisas que Deus tem a realizar sempre vêm do alto. E nós queremos vencer sempre com argumentos terrenos, sempre com questões terrenas, sempre com condições humanas e terrenas. Amém. Mas Deus, não, Deus, se Ele te chamou, coloque a mão no seu coração e diga assim: se Deus me chamou, eu creio que eu vou vencer a minha guerra. Uma das coisas que eu quero deixar claro nessa noite: seu chamamento não depende de ninguém. Nós não podemos andar pelas ruas atrás de aceitação. Amém? Você não pode andar na rua procurando uma aceitação. Quem concorda com você, quem vai gostar de você, quem vai caminhar o caminho que você quer caminhar. Você precisa entender que Deus te chamou, amém? Se Ele te chamou, Ele vai colocar pessoas do teu lado. Você não pode ter medo de perder ninguém. Você precisa entender que Deus, Ele está te chamando. Amém? Davi, ele tinha todas as possibilidades de não ser rei. Amém? Seus irmãos se levantaram contra ele. Seus irmãos cercavam de inveja. Nem o próprio pai acreditou nele. Amém? Mas o próprio profeta teve uma visão carnal quando viu Eliabe, eis o ungido do Senhor. E o Senhor falou no coração dele: não te apressa, porque eu não vejo como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Às vezes você se vê um cara fracassado, mas Deus não te vê assim. As pessoas podem te olhar acabado, arruinado, mas Deus não te vê assim. Você precisa se acostumar com aquilo que Deus falou para você. O que aconteceu, irmãos? A palavra de Deus diz que o Senhor ali então liberou sobre Davi uma unção. E depois que ele venceu o gigante, ele venceu o urso, antes ele venceu o leão, não foi assim? Deus deu força para ele rasgar a boca do leão, do urso. Escuta, olhe para cá. A gente não vence um leão ou um urso em grandes batalhas. A gente rasga a boca do leão e do urso quando a gente está sozinho. Você está entendendo? Os maiores guerreiros são aqueles que vencem os seus conflitos sozinhos. Eles e Deus. Esse problema que você está passando sozinho é para você entender que quando Deus te colocar diante de uma grande oportunidade, você não vai se acovardar. Você vai dizer: o Senhor é comigo. Naquele dia eu passei por uma situação e o Senhor me usou, e eu matei o urso, e eu matei o leão, e eu vou matar esse incircunciso também. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Identidade:
José, a mesma coisa. Deus deu um sonho para José. Deus mostrou que ele, as estrelas, 12 estrelas se prostrariam em uma estrela, o sol e a lua se prostravam diante dele. Seus irmãos ficaram irados. Quem vendeu eles, irmão? Os próprios irmãos venderam ele, jogaram no buraco. Depois ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar foi caluniado, mas ele tinha convicção do que Deus tinha falado para ele. Amém? Olhe para cá, preste atenção. Não importa o problema que você vai passar, você precisa continuar acreditando no que Deus colocou no seu coração. Você não pode parar por coisas. Existe um propósito. Cada luta, cada rejeição, cada engano, cada punhalada, existe propósito. Deus ele está te preparando para coisas maiores. E você precisa entender que Deus ele pode te catapultar lá na frente. Talvez você diga assim: eu estou parado aqui há tanto tempo. Mas quando essa catapulta soltar, você vai parar lá onde ninguém ainda chegou. Porque quem vai te lançar lá na frente é o próprio Senhor. O que aconteceu? José, de prisioneiro, se tornou o maior governador de todos os tempos, até os dias de hoje. O cara que Deus separou para acabar com a fome no planeta, Deus deu para ele, Deus chamou ele. Amém? E isso é o que a palavra de Deus diz para nós. Mas ele não esqueceu do que Deus falou para ele. Não esqueça do que Deus falou para você. Muitas coisas podem te cercar. Amém? Dinheiro, casa, sucesso. Não é assim? Mas não esqueça do que Deus falou com você. Deus não te chamou para essa terra simplesmente para ganhar dinheiro. Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para coisas eternas. E você pode experimentar coisas eternas agora. Amém? A primeira coisa que a gente vai observar aqui nessa porção é que o diabo, quando ele fala, né? Quando o diabo lança a primeira tentação a respeito de Jesus, ele omite o quê? O amor. Ele diz assim, o primeiro tópico é o seguinte: a omissão do amor, o silêncio cruel sobre a nossa identidade. O diabo, Jesus foi levado pelo Espírito a ser tentado. Amém? Quando ele chegou lá, a primeira coisa que o diabo fez foi tirar a palavra amor, ao amado. O diabo fala assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas foi isso que o Senhor falou para ele? Não. O Senhor falou para ele: esse é meu filho amado. O diabo não quer que você saiba que você é amado. Ele só quer saber que você é filho. E a prova sempre é porque você é filho. E as condições muitas das vezes nos levam à estagnação, porque nós só queremos ser filhos. Nós só queremos ser mais um filho no meio de tantos outros filhos. Nós não entendemos ainda que nós somos filhos amados. O Senhor falou: esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. E quando o diabo chega com Jesus, ele fala o quê? Se tu és filho de Deus. Ele não diz: Jesus, se tu és o filho amado de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele não fala isso. Por quê? Olha para cá. Porque o amor lança fora o medo. E aonde tem amor, aonde você sabe que é amado, não há derrota. Amém? E Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que procedeu da boca de Deus? Que ele era filho, ou que ele era filho amado? O que você é? Você é filho de Deus? Ou você é um filho amado de Deus? Diga: eu sou filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Sempre quando as acusações vierem, elas nunca afirmarão essa verdade a seu respeito.
vão dizer que você é insuficiente, o diabo vai dizer que você não é santo o suficiente, o diabo vai te condenar e dizer que você não tem um caráter suficiente, que você não é um marido suficiente, que você não é uma esposa suficiente, que você não é um pai suficiente, que você não é um pastor suficiente. Outras pessoas poderiam ser melhor do que você, mas nunca se esqueça, você é amado do Senhor. Ele te chamou, Ele vai te fazer vencer. Deus, Ele não está atrás de pessoas que saibam cantar perfeitamente. Deus, Ele não está procurando pessoas que saibam pregar como se deve pregar. O Senhor está procurando pessoas que têm revelação da sua identidade. Amém? Você sabe quem você é? Um filho amado de Deus, ele sempre está aos pés do Pai. Amém? Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou vencer porque Ele me ama. Olha para cá, você vai vencer porque Ele ama você. Amém? Quando as dificuldades vierem sobre você, você vai lembrar: eu vou vencer porque eu sou amado por Deus. Eu rejeito olhar para mim e me ver como um pastor, um líder desprezível. Eu sou amado de Deus e Ele vai me usar para tal obra. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quando tudo está perdido, o Senhor vem com a luz dele, Ele vem com a glória dele, e Ele revela isso no nosso coração. Você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Não é que você é perfeito, e tem prazer porque sabe que é amado. Amém? Amém. Isso é viver debaixo de muito favor de Deus. E qual é a do diabo? É omitir, é dizer que você nunca será um irmão produtivo, que esse negócio de igreja e célula, isso é loucura, é uma perca de tempo. Você é filho amado. Se Deus te colocou dentro dessa igreja aqui, Deus vai te fazer frutificar aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque você é bom? Que você sabe fazer as coisas? Porque você é um filho amado. Amém, irmãos? Quantos irmãos recebem? Diga: eu recebo. Eu sou um filho amado de Deus. Então o diabo, ele vem escondendo essas verdades. O que a palavra de Deus diz então para nós? Satanás, ele tenta nos fazer com que o irmão que erra ou passa por uma dificuldade ache que ele não é filho, omitindo nesse caso o que? A graça. Então a nossa vitória, diga comigo, a minha vitória está em saber que eu sou amado incondicionalmente, não por causa do que eu faço, mas por causa de quem somos em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Esse amor vai me capacitar para fazer o que eu devo fazer. Amém, irmãos? Amém? Aleluia por isso. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do que, irmãos? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas qual é a acusação do diabo?
Ó, tá vendo? Falei, tu não sabe fazer as coisas de Deus, tá vendo? Ó, aí ele vem o quê? Ofuscando essa verdade. Ah, é verdade, eu poderia servir nessa obra, mas eu não consigo, então eu não sou amado de Deus. Aí ele vai começando, tá vendo? Você não sabe cantar, é verdade, eu não sei cantar, e ele vai ofuscando o quê? Que você é amado de Deus. Mas a Bíblia diz aqui claramente que nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, nada te separa do amor de Deus. Amém? Mas o problema não está no amor de Deus. O problema está em nós não orarmos para recebermos revelação disso. O Senhor me ama. Estou passando por uma dificuldade, mas o Senhor me ama. Sabe uma das coisas também que me desperta muito aqui, irmãos, nessa passagem? É que muitos de nós viajamos muito na maionese. Nós romantizamos muito a obra de Deus. A gente acha que tudo é meloso, que tudo é na base do romance. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E o diabo tentou ele. Paulo foi naufragado, pegou chicotadas, foi algemado, foi preso por amor. Ele teve disposição para sofrer, porque ele sabia que Deus tinha um propósito grande na vida dele. Agora, nós sofremos um problema muito sério, porque nós não podemos passar um problema que nós já achamos que Deus não está com a gente. Não podemos passar um dia, uma hora de necessidade, porque Deus não está com a gente. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Ah, pastor, mas eu estou na graça. Concordo, nós estamos na graça. Mas se você precisar passar por um tempo de teste, você vai passar, porque Deus, Ele quer te elevar. Deus, Ele não quer entregar um reino dele para um monte de criança mimada. Deus, Ele quer entregar o reino dele para aqueles que sabem que o reino, ele tem um valor magnífico, e que os adultos, os filhos adultos que cresceram, é que vão governar nesse reino. Amém? Gálatas capítulo 4 fala, eu digo, por enquanto o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de escravo. Ele é filho, mas ele tem a mentalidade de escravo. Ele vai estar sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. O filho aqui é tecnon. Por quê? Porque não tem maturidade. Quando ele se transformar em filho ruiós, ele vai ter capacidade para governar. Amém? Não faz sentido eu criar um filho e encher ele de mimo desde criança. Amém? Desde criança eu encho ele de mimo, ele cresce e eu continuo mimando ele. Eu não vou formar um homem. Eu preciso que ele governe o lar dele, governe a casa dele, governe a vida dele. Ele, com a mentalidade de uma criança, não vai governar nada. Amém? Amém, irmãos? Amém. Palavra do Senhor para nós. É a palavra do Senhor para nós. Filho ruiós, ele já administra, ele tem cargo. Por luta nós passamos, amém? É porque Deus quer te fazer reinar, porque Deus, ele quer te fazer reinar sobre cidades, que Deus, ele quer derramar sobre a tua cabeça uma coroa, que Deus quer colocar sobre as tuas mãos um galardão, porque Deus, ele tem desejo que você reine com ele. Ele não quer que você seja um filho tecnon. Amém? Você precisa entender que você vai crescer e amadurecer
e ser um filho ruiós, crescer. Jesus não foi poupado. Jesus, aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Alguém uma certa vez falou assim: pastor, se Jesus começasse mais cedo a fazer os milagres dele, mais cedo o ministério dele, olhe para cá, preste atenção, ele não teria feito muito mais coisas? Não é verdade? Não, Jesus teria morrido mais cedo. Jesus não teria cumprido o propósito. Amém? Chamado. Sabe por quê? Olha para cá, preste atenção. Sabe por que ele não teria cumprido? Porque ele ainda não era um filho ruiós, amadurecidos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando ele tinha 12 anos, ele foi pregar, e os sacerdotes ficaram intrigados. Como é que ele sabe de tanta da coisa? Como é que ele sabe de tanta da coisa? O pai foi lá e pegou ele. Não sabiam que eu vim fazer a vontade do meu pai? Pois é, enquanto você está querendo fazer a vontade do pai, você tem que estar comigo, porque o Senhor entregou você na minha mão, e você ainda é ainda não chegou o tempo que você vai realizar a obra de Deus. Por enquanto você deve andar comigo, por enquanto você deve seguir a minha direção, por enquanto você precisa passar pelo caminho da criação de um filho. Percebeu a coisa? Amém, irmãos? Amém. Jesus, ele passou pelo teste. Quando deu 30 anos de idade, ele disse: agora dá. E ele começou o ministério, jejuou 40 dias, 40 noites, foi batizado nas águas. Aí tudo que ele vai fazer é com muita lucidez. Quando ele vê João Batista fala assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens até mim? E Jesus fala assim: ei, você deve me batizar para que a gente cumpra toda a Escritura, toda a justiça. Por que Jesus falou com ele daquele jeito? Porque ele já era um homem mais velho do que Jesus, nasceu primeiro do que Jesus, e veio para um propósito também. Os dois, João Batista e Jesus, vieram para um propósito. Amém? E Jesus olhou para ele e disse assim: ei, está na hora de parar de ser tequinon. Você precisa ter uma postura de um filho ruiós, de um filho amadurecido. Bora, vem para cá e me batiza. Entendeu? Amém? Amém, irmãos? Então ele entendeu, ele percebeu isso. Por quê? Porque ele entende que Cristo, que Deus tem um plano muito maior na vida dele. Olhe para cá, Deus tem um plano muito maior do que você tem. A palavra de Deus diz lá em Jeremias: eu conheço os vossos pensamentos. São bons pensamentos, são pensamentos bons, mas os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Eu sei que vocês planejam o bem, mas os meus planos são maiores para você. Os meus projetos são maiores para você. Quando eu penso em você, eu não penso somente em você, eu penso em toda a sua descendência. Quando você está dormindo, eu cuido de você. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei que você precisa amadurecer. Você não pode viver uma vida de um filho de Deus. Você precisa viver a vida de um filho amado de Deus. Porque o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora a derrota. O amor lança fora o medo de ficar sozinho. O amor lança fora o medo de ser traído. O amor lança fora todas essas coisas. Amém? Amém, irmãos? Segundo ponto: a omissão da graça, a mentira
do desempenho sobre o amor do Pai. O diabo, ele tenta fazer com que Jesus use os seus poderes para transformar pedras em pães, focando no esforço próprio e omitindo a soberania e a providência de Deus. Jesus não caiu na armadilha de buscar a satisfação imediata, longe do propósito do Senhor. O inimigo sussurra que só somos lembrados ou amados se nós tivermos sucesso ou se fizermos algo muito grandioso. Mas a palavra de Deus nos lembra que o amor e a salvação são dons da graça, da soberania de Deus, e nós já temos esse amor nele. Efésios 2, versículo 8 ao 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando você diz que vem para o culto pela sua própria força, você está tentando amar, mostrar para o Senhor que você o ama. Mas quando você ora ao Senhor e coloca: Senhor, gera no meu coração o desejo de estar na tua presença. Senhor, domingo eu estarei lá. Senhor, tal dia eu estarei lá ouvindo a tua palavra. Senhor, eu vou estar me alimentando da tua palavra. Jesus venceu o diabo por quê, irmão? Pela palavra. Ele ouviu atentamente o que o Pai falou para ele. Esse é o meu filho amado. E aí? Você precisa entender que você é amado de Deus. Entendeu? Entendi, pastor, que eu sou amado. Agora coloca isso na aplicação pessoal. Verdade prática. Está tudo dando errado, mas eu sou amado de Deus. Amém? Pedro, ele uma vez, quando começou a perseguição, depois da morte de Estevão, começaram então a matar muitos cristãos, e mataram Tiago. Então aprisionaram Pedro, e Pedro ele ia a júri, e ele ia ser o quê? Condenado. Ele ia ser condenado à morte. E você sabe o que aconteceu? Ele está na cadeia, e a igreja estava orando por ele, os irmãos estavam orando por ele. Ele já sabia que se ele morresse ali, ele já estava no lucro, mas Deus enviou o seu anjo lá. Ele estava deitado, diz a Bíblia que ele estava deitado, sem roupa, e o anjo falou assim: ei, te levanta, Pedro, te cinge, te veste, te organiza, que eu vim aqui para te libertar. Aleluia. Deus liberta os apóstolos. Amém, irmãos? Tem coisas que muitas das vezes nos prendem, sabia, irmãos? Tem poderes e tem forças que estão além das nossas, mas o Senhor falou: olha, te levanta. Ele esticou ali as pernas e estava lá as algemas, e o anjo olhou e tocou, e aquilo se abriu. Amém? E ele ficou olhando, e aí o anjo foi lá e fez o quê? Obrigado. O anjo foi lá e foi abrindo as celas, e os soldados nenhum viu, e ele foi abrindo mais outra célula, mais outra célula, mais outra célula, e quando ele abriu até o portão central. Quando ele chegou no portão central, que ele estava lá do lado de fora, ele despertou, como se ele tivesse o que, irmão? Sonhando. Aleluia. Você sabe o que é sonho? Sonho faz parte do descanso. Só sonha quem descansa. Não dá para sonhar acordado. Só sonha quem descansa. Ele despertou. Quando ele despertou, o anjo disse: vai-te embora, você está livre. Percebeu aí a coisa? Nós somos filhos. Amém?
E nós vamos passar por lutas, amém? Sim ou não? Vamos passar. Nós precisamos entender que é necessário essas coisas acontecerem. Mas o Senhor vai te despertar. Se te prenderem lá dentro, te colocarem, te neutralizarem, tentarem te anular, o Senhor vai te arrancar da cela. O Senhor vai quebrar essa algema. O Senhor vai quebrar essas cadeias que tentam te prender. A cadeia do desprezo, a cadeia da miséria, a cadeia de muitas das vezes da falta de crença, da crença correta. O Senhor vai te libertar. Sabe por quê? Porque não é pela tua força, é pela força do Senhor. Certa vez Pedro falou assim: Senhor, nós todos morreremos por ti. Aquilo lá era um sentimento bom, mas não vinha do Espírito. Amém? Não vinha do Espírito. Quando as pessoas chegaram, começaram a chegar lá e você parece que estava com Jesus. Eu percebi que você estava com Jesus. Eu percebi que você estava com Jesus. Ele disse: não, nem conheço esse homem. Por quê? Porque ele foi na força do braço. Mas depois do dia de Pentecoste, Pedro, ele fez questão, aleluia, ele fez questão de dizer: ô varões, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os jovens teriam sonhos, os velhinhos terão sonhos, e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. É isso que está acontecendo. E 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque agora ele foi movido pelo Espírito. Chegou um tempo de crescimento. Chegou um tempo de quê, irmãos? De amadurecimento. Amém? Preste atenção aqui numa coisa. As coisas de Deus não acontecem assim, não. Deus, ele estabelece o tempo dele. E nós precisamos passar por um teste de fogo. Deus, aleluia. Deus, ele está passando por um teste de fogo. Essa igreja. Vou falar para você. Não ia falar, mas Deus me mostrou 2 vezes. Deus me mostrou. Então você se segure, mantenha a sua fé, mantenha, para parar mesmo, para parar. E as 2 vezes que o Senhor me mostrou, eu não estava dentro, eu estava fora, questionando, mas o Senhor me trouxe entendimento disso. Sabe, irmãos, Deus, ele quer nos levar para um crescimento. Olha para cá. O ouro, quando ele vai para o fogo, o interesse do ourive é tirar somente o fogo, somente o ouro. Tudo que não é ouro, tudo que não é ouro, vai sendo queimado, para poder fazer a joia. Você está entendendo? Essa igreja, ela está passando por um teste de fogo. Perceba, tudo que não é de Deus, ele vai arrancar, vai doer, mas ele vai arrancar, para poder fazer uma joia preciosa. Amém? Jesus não venceu o diabo naquela tentação, porque ele era poderoso. Ele venceu pela palavra, pelo nível de maturidade. Tem irmãos que ainda brigam com Satanás. Sai, queima Satanás, vai, manda fogo, Jesus. E Jesus não fez nada disso. Jesus venceu pela palavra. Quando o teu querer estiver querendo governar a tua vida, pede para o Senhor manifestar o querer dele na tua vida, para a palavra de Deus operar em você.
para a palavra de Deus colocar em você um novo horizonte. Você não precisa provar nada para o mundo, você só precisa cair aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado nesse tempo, nessa obra, eu quero ser usado para a tua obra. É isso que eu creio, Senhor. Amém. Terceiro ponto, a omissão da vitória, o vazio da dúvida sobre o futuro eterno. O diabo, ele busca desviar Jesus da sua missão redentora, trazendo dúvidas sobre a cruz e tentando impor uma falsa soberania terrena. Aplicando para Jesus escolheu então o caminho do Calvário, não por obrigação para ser salvo, mas por amor e entrega. Romanos 8,37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sou vencedor porque eu venci, eu sou vencedor porque Ele me amou. Amém, irmão? Eu sou vencedor porque eu venci, ou eu sou vencedor porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu não quero ser um vencedor pelo meu próprio esforço. Eu quero ser um vencedor porque o Senhor me amou. Existem coisas, fale para o Senhor, existem coisas que eu ainda não tenho domínio, mas eu sei que o Senhor vai operar em mim, e eu sou vencedor porque o Senhor me amou. E logo, logo, todas essas coisas estarão debaixo dos meus pés. Amém. Amém, irmãos? Isso é a palavra de Deus. O diabo, então, ele coloca o quê? Uma dúvida sobre o seu futuro. Todo tempo é uma dúvida. Mas Jesus escolheu o caminho do Calvário. Eu vou até o final. Sabe, irmãos, talvez a gente nunca tenhamos falado, mas Jesus, ele estava sempre cercado de milhares de pessoas. Amém? Sabe o que era interessante? Jesus, o coração de Jesus nunca teve na multidão. O coração de Jesus nunca esteve em Pedro. O coração de Jesus nunca teve em nenhum dos discípulos. O coração de Jesus estava focado em Deus, na obra do Pai. Esse foi o motivo da sua vitória. Jesus mesmo, existem textos que falam que Jesus mesmo não entregava o seu coração aos homens. Quando Jesus avistou Jerusalém, que ele foi entrar em Jerusalém, a população dizia: Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor, e recebiam ele com palmas. Não é assim? Mas a mesma multidão que batia a palma, que levantava lá, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, 3 dias depois estava dizendo: crucificam. Olha para cá, preste atenção. Não sirva ao Senhor esperando reconhecimento de homens. Não sirva ao Senhor esperando aceitação, a aprovação dos outros. Será que o irmão gostou de mim? Será que aquele irmão está gostando de mim? Será que o que eu estou fazendo, os irmãos estão gostando? Você precisa entender que a aceitação, ela vem do alto. Ele te chamou, a resposta vem do alto. Moisés nunca fazia o que o povo queria. Amém? José nunca fez o que o povo quis que se fizesse. Elias nunca fez o que o povo quisesse que fosse feito. Jesus nunca fez o que o povo queria que fosse feito. Paulo nunca fez o que a igreja queria que fosse feito. Seja a igreja de Éfeso,
seja de Esmirna, seja de Pérgamo, seja a igreja de Antioquia, seja a igreja de Éfeso, seja a igreja de Corinto, seja os irmãos de Filipenses, os irmãos de Colossos, seja qual fosse a igreja, Paulo estava focado em agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Então Jesus, ele estava focado. Faça uma reflexão. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para algo. Você é um vencedor, você é um guerreiro, um filho amado de Deus. Amém? Tem uma obra na tua vida, tem coisas a serem realizadas na tua vida. Mas você sabe, uma das coisas que levou Jesus para a tentação, vou falar aqui para vocês, foi a fome. Jesus teve o que, irmãos? A Bíblia diz que Jesus teve fome. Amém? Se a palavra de Deus está dizendo que Jesus teve fome, é porque ele queria comer. E ele foi levado porque ele tinha fome. Amém. A grande lição da tentação de Jesus é que nessa caminhada não é sobre conquistar o amor de Deus, amém? Mas é sobre responder ao amor de Deus. Não é para conquistar, mas é responder ao amor de Deus. Quando nós compreendemos que fomos amados primeiro e que Jesus estabeleceu a vitória na cruz para nós, a nossa postura deixa de ser de buscar por aceitação e passar a uma expressão de gratidão e reconhecimento por tudo o que ele fez. Que essa certeza, ela venha mover o nosso coração nessa noite. Venha trazer a gente para o propósito. Além disso, nós podemos também lembrar que lá no final, depois que ele venceu na tentação, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e o serviram. Percebe? A fome que ele tinha, a sede que ele tinha, foi alimentado pelo alto. Até o que comemos, o que chega na tua mesa, só chega porque o Senhor te deu. Não é a tua capacidade. Porque se é a tua capacidade, não é vida de graça, é vida de lei. Se é por causa de mim mesmo, é por causa da lei. Mas se chega na minha mesa, é porque o Senhor me agraciou. Chegou na minha mesa, Ele me deu, para que se cumpra a palavra do Senhor, que enquanto os filhos de Deus estão dormindo, o Senhor está providenciando o quê? O próximo dia para ele, que ele vai comer, que ele vai beber, tudo vem do alto, é Deus que vai dar para ele. Ele não anda de acordo com como o mundo anda, amém? Ele depende somente do Senhor. Alguém diz, olha, vai ter um problema ali, uma grande miséria, ele não liga. Por quê? Porque a atmosfera dele é outra, o campo de visão dele é outro, a fé dele é outra. Sabe, estava vendo um vídeo, a Fernanda Brum, ela foi convidada pela Rede Globo, e nesse convite tinham colocado que ela ia para falar de família, né? Diz que ela ia falar de família. Então ela ficou lá muito alegre. E aí chegaram lá no camarim e falaram assim, ó, você sabe que tem um bruxo aí, ele adivinha tudo que os outros estão pensando, tudo que os outros pensam, ele sabe, é mesmo? E ela começou a pensar, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Era só isso que ela pensava. E ela disse, por quê? E ele descobriu, até hoje, não descobriu por quê? Porque ela se firmou na palavra. Ela se firmou na palavra. Olhe para cá.
Quando tem um problema no casamento, alguém lembra de você? Eu vou procurar uma pessoa de Deus que valoriza o casamento. Não procura, está errado. Quando uma família está se destruindo, as pessoas lembram de você? Lembram. É porque você é luz de Deus na vida delas. Quando as coisas começam a dar errado na vida dela, elas procuram você. Se elas procuram, é porque elas vê a luz de Deus em você, para iluminar a vida delas. Nós precisamos, todos os dias, estar disponível para que essa luz venha brilhar. Jesus foi alimentado do alto, amém? Amém. Depois que ele comeu com os anjos, começou o seu ministério. 30 anos. Mas por que começou? Porque ele amadureceu. Amém? A obra de Deus começou na sua vida, mas ela precisa amadurecer dentro de nós. A obra de Deus, ela precisa crescer dentro de nós. Ela precisa tomar a dimensão de amadurecimento e crescimento espiritual. E isso é o quê? É o começo de um novo chamamento. É um começo para a realização da pregação do Evangelho. Então, querido irmão, querida irmã, o Senhor quer te usar nesse tempo. Quando você for para a batalha, não esqueça que você é um filho amado de Deus. Não permita o diabo esconder isso de você. Para encerrar, o Senhor conta 3 parábolas em livro de João, do filho pródigo. Quantos irmãos lembram? A dracma, né? A dracma perdida. Que mais? Da ovelha perdida e do filho pródigo. A dracma é uma moeda, é um talento, é um dom. É um dom que se perdeu e alguém foi lá e correu. A ovelha a gente já sabe, tipifica aqueles irmãos enfraquecidos. Mas o filho, olha para cá, preste atenção. Um filho, quando ele é pequeno, que ele se perde, você vai atrás, amém? Não foram atrás de Jesus? Porque ele havia se perdido? Sim ou não? Mas naquela parábola, naquela história, o Senhor não vai atrás dele. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos, e um filho já ruiós, amadurecido, disse o quê? Me dá todos os meus bens. E destruiu dissolutamente. O pai não foi atrás dele. Por quê? Porque é adulto. Porque precisa ter atitude de adulto. Precisa crescer na fé. Precisa tomar uma postura na fé. Precisa reconhecer que sem a presença do Senhor não dá na vida dele. Em todo dia o pai estava esperando. Por quê? Porque a atitude tem que vir do filho. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo se perdeu. E quando ele estava na miséria, desejando comer das alfarrobas, ele lembrou, olhando para os céus, e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Percebe que ele era filho, mas estava rejeitando a natureza de filho amado. Ele queria voltar como um empregado. Mas quem volta com a mentalidade de empregado não produz frutos espirituais, produz fruto de justiça própria. O cordeiro foi imolado, e o outro filho estava dentro da casa com a mentalidade de quê? De um imaturo, de um empregado. Nós não podemos estar na vida da igreja com a mentalidade de um filho tecnon. Você é filho amado.
Deus te chamou para governar. Deus te chamou para governar essas coisas. Deus te chamou para governar as tuas vontades. Amém, irmãos? Hoje é um culto de ceia. Amém? Depois de toda essa tentação, os anjos do céu desceram e serviram a ceia para o Senhor. Talvez você esteja passando por uma grande luta nessa noite, mas eu quero dizer, os anjos do Senhor estão nesse lugar. Mais do que isso, o Senhor está nesse lugar. E Ele quer ceiar contigo. Ele quer te trazer para o propósito dEle, para que você venha entender que sem Ele você não é nada. Mas se você compreender e aplicar na sua vida que você é um filho amado de Deus, tudo que você crê vai acontecer. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu quero que você nessa noite fique de pé e nós vamos orar pela ceia.